gente vai entender, então, o que é essa tal da psicoeducação, né? Parece algo tão simples, eu vou lá, leio alguma coisa, é mais ou menos isso, mas eu acho que tem algo muito mais importante, muito mais poderoso por trás disso, né? Fazer o disclosure, né, do diagnóstico do paciente, hoje é sabido que é muito importante, mas eu acho que um dos motivos que é muito importante, porque quando a gente faz o diagnóstico do paciente, e a gente estudou, e a gente entendeu, e a gente está compreendendo o que é aquilo, se a gente, melhor ainda, conseguir acessar nossas questões borderlines, né? Por exemplo, momentos que a gente fica com uma turbulência emocional muito grande, depois a gente olha para trás e vê que a gente estava totalmente tomado, o racional foi para o espaço ali, aí a gente imaginar que esse paciente vive com uma frequência muito grande esses momentos, a gente começa a poder ressoar um pouquinho melhor e a gente começa a poder entender um pouco mais quando a gente estiver estudando. E quando a gente fizer o diagnóstico, então, a gente está dizendo para o paciente, eu estou compreendendo você, eu estou entendendo um pouco você, você não tem culpa disso, tem uma herdabilidade de 50%, né, um pouco mais, azar, né, essa parte genética é azar, né, a culpa não é de você, mãe ou pai, né, o ambiente, sim, o ambiente é importante para a etiologia da patologia, assim como todas as outras doenças psiquiátricas, mas eu acredito muito que a gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode, então não acredito muito nessa palavra escolha, né? A escolha. Eu acho que a gente sempre está escolhendo o melhor que a gente pode, então o que os pais fizeram foi o que eles puderam fazer, então, e quando a gente faz isso, o sentimento de culpa diminui demais e a gente ganha outras relações, outras pessoas ali para poder nos ajudar. É muito comum numa primeira consulta, quando a gente faz essa psicoeducação com os pais, acalma bastante ali o ambiente, aquele ambiente conturbado, então, e a gente ganha ferramentas dessa rede, né, como eu comentei, para ajudar o paciente. Outra compreensão, né, a questão da automutilação, mudando também o sentimento contratransferencial nosso, porque tempos atrás a gente pensava, via o paciente se cortando, e a gente ficava com raiva, porque pô, ele está fazendo aquilo só para ser agressivo, só porque eu tirei férias, etc. Tem isso também, muitas vezes, mas hoje a gente sabe que tem liberação de endorfina nos pacientes com transtorno de personalidade borderline, enquanto quem não tem o diagnóstico tem liberação de cortisol. Então, de novo, diante de uma situação dessa, eu olho aquilo, meu sentimento contratransferencial fica mais tranquilo e eu lido melhor e eu ajudo melhor o paciente nas suas turbulências emocionais. Os tratamentos, então, as psicoterapias e as medicações. O prognóstico é bom, né? O prognóstico em paciente borderline é bom. A gente acaba tendo um viés de pacientes mais graves, né? Mas a grande maioria dos pacientes com transtorno de personalidade borderline, o prognóstico é bom. Vai negativar o diagnóstico em 85% dos casos em 10 anos. Não significa que vai desaparecer tudo, mas aqueles 5 critérios necessários ali vão ficar menos do que 5 e vai negativar o diagnóstico. Essas são 7 principais psicoterapias, né, que aparecem no guideline da EPA, esse de 2023. São esses aqui, mas tem tantos outros que também têm ensaios clínicos randomizados, esses são os que têm um pouco mais. O que eu acho que é muito legal aqui da questão da psicoterapia é que o transtorno de personalidade borderline, ele fez um movimento entre esses dois polos da TCC e a psicanálise, onde todas essas psicoterapias estão entre esses dois polos, né? A dialética comportamental, ela vai falar, a Marsha Linehan vai falar de contratransferência e falar em Marsha Linehan, né? Falar em ressoar as nossas questões. Marsha Linehan era uma paciente com transtorno de personalidade borderline grave, ficou internada 2 anos, e depois que melhorou, ela construiu a dialética comportamental. A mentalização, que veio, né, com uma base psicodinâmica e utiliza muito as ferramentas da TCC também, focada na transferência. Good Psychiatry Management, para quem quer aí entender e ter uma clínica, né, razoável
com esses nossos pacientes. É um bom livro, é um livrinho aqui, ele vai dar todos esses dados da psicoeducação e dos tipos de psicoterapia, bem bacana. E as medicações, como eu falei, a gente vai tratar muito as comorbidades, sem medo, né? Vamos usar de forma sintomática. Os antipsicóticos são medicações que mais têm ensaios clínicos randomizados, principalmente a olanzapina, né? E eu acho que é bem bacana mesmo essas medicações, principalmente para usar em SOS. Se a gente pensar que tentativas de suicídio e suicídio são impulsionadas pela impulsividade e agressividade, esses antipsicóticos podem ajudar a diminuir isso e diminuir a ideação suicida, né? Falando em suicídio também, quanto que a gente também consegue acessar um pouco, né, nossos aspectos suicidas também, a gente consegue se comunicar melhor com o paciente. Nessa comunicação, o paciente se sente, de alguma forma, acolhido. Estabilizador de humor e antidepressivo não tem, né, muito estudo comprovando, mas a gente vê que alguns pacientes ficam bem. Então, como eu falei, sintomático, ficou bem, mantém. Não ficou, tira. Né? Não melhorou nada, tira. Ficou muito bem, a gente pensa que talvez pode ter alguma comorbidade aí, ou uma depressão, ou um bipolar, por exemplo. Evitar benzodiazepínicos, mas se o paciente, de repente, não vai bem com uma olanzapina, um aripiprazol ou uma quetiapina para um SOS, a gente não vai deixar de usar os benzodiazepínicos para o paciente, que a gente poderia estar evitando aí tentativas ou mesmo o suicídio. Como eu falei, não muda o curso da doença, e para ECT e estimulação magnética também não tem nenhum resultado mostrando alguma coisa.